E aí pessoal, aqui é o Nova Strike trazendo mais um vídeo pra vocês e abordando um tema que eu considero muito importante de discutir, que é o preconceito. E embora esse seja um problema que esteja presente em outros âmbitos sociais, eu vou falar especificamente do nicho do card game, tentando focar no Yu-Gi-Oh! Na medida do possível, só que, como vocês sabem, vai ser inevitável acabar mencionando outros card games por aqui, como o Magic, o Vanguard, enfim. E antes da gente começar a falar a respeito desse assunto, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e não deixe de se inscrever para ficar por dentro dos assuntos que trago aqui todas as terças e quintas, beleza? E só um recado rápido antes da gente começar aqui, esse vídeo ele vai ser um pouquinho diferente dos outros, vai ser como se fosse um podcast. Então você pode ouvir aí tranquilamente na sua casa ou em qualquer outro lugar, sem precisar ficar vendo, sem a necessidade de você assistir. Eu só coloquei uns vídeos e pouquíssimas imagens aqui só para poder ilustrar alguns conceitos, algumas afirmações que eu vou abordando aqui, beleza? Para poder falar de preconceito, a gente precisa entender o que ele realmente significa, porque mesmo que ao longo de muito tempo todos nós, sem exceção nenhuma, tenhamos presenciado manifestações de preconceito em diferentes aspectos da vida, ainda existem pessoas que ou deturpam seu significado para tentar usar isso de forma a se vitimizar e levar vantagem em alguma coisa. Existem também as pessoas que realmente não sabem de fato do que se trata, porque ouvem comentários diferentes dentro do seu próprio círculo social e aí é bombardeada, né, de informações, e isso faz ela ficar confusa ou acaba seguindo o senso comum, né? É claro que apesar do Google não ser 100% correto em todos os resultados de suas pesquisas, quando você procura o que é preconceito, exatamente isso, essa pergunta, ele apresenta dois significados corretos e muito bons na minha opinião, que pesquisei bastante e não diverge significativamente falando em nada dos outros dicionários que a gente pode encontrar por aí. E a primeira definição para o preconceito, né, segundo o Google, é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. E o segundo significado é sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio intolerância para contra um grupo religioso, nacional ou racial. E aí, tendo explicado essas definições, agora a gente pode seguir para o assunto sem mais delongas, né? Uma das coisas que os jogadores de Yu-Gi-Oh! Mais costumam ouvir é de que o card game em si é coisa de criança. Isso simplesmente dói no ouvido de qualquer jogador, no ouvido de qualquer duelista. E é claro que não é novidade para nós que jogamos, que já fazemos parte desse nicho, saber que essa afirmação, além de ser muito infeliz, é completamente equivocada, já que o jogo é composto por diversas regras e inúmeras situações de duelo, onde uma criança dificilmente conseguiria lidar ali sem nenhuma intervenção. É claro que entre essas crianças há exceções, até porque existe o Dragon Duel, criado pela própria Konami para atrair esse público. Porém, eu acredito que essa crença seja um problema um tanto relacionado à cultura ocidental. E falando especialmente do Brasil, né? Especificamente do nosso país, que infelizmente possui uma certa aversão com o que é cartunesco, com tudo que é colorido e tal. As pessoas elas acham aqui que absolutamente tudo que seja um desenho repleto de cores é algo direcionado para crianças. E o que ajuda a reforçar esse preconceito são as censuras que muitas empresas realizam ao trazerem animações para cá, e em muitos casos não é comum você perceber obras consagradas no Oriente, lá no Japão e tudo mais, simplesmente não vingarem aqui por conta disso. É claro que a culpa não é sempre disso, mas eu acredito que esse seja um fator que contribua bastante. E é claro que em alguns casos essas censuras também acabam sendo triviais, não atrapalham, mas elas podem vir sim a ser um obstáculo e tanto para que uma determinada franquia consiga obter seu lucro, e afinal de contas eles tentam expandir, né, o seu mercado para obter lucro, nada mais do que isso. Outra coisa que eu também percebi que os próprios duelistas do Yu-Gi-Oh! Questionam é o porquê do card game não crescer ainda mais. E a resposta dessa indagação é muito simples ao meu ver. É simplesmente porque a maioria das pessoas não leva o jogo a sério. Simples. E embora o Yu-Gi-Oh! Seja um jogo profissional, onde tem crescido o número de pessoas que montaram sua loja virtual,
e vivem da venda de cartas, o preconceito ele persiste até mesmo na família de quem joga, inclusive na minha também, onde é bem comum nós ouvirmos coisas como ah, você vai ficar gastando tudo isso em papel e coisas assim. E claro que esse é um problema que na maior parte é encarado por quem ainda é sustentado pelos pais, porque se você mora sozinho ou arca com suas próprias despesas, sem o dinheiro de ninguém, isso já faz com que ninguém tenha o direito de dizer para você com que você deve gastar ou não, porque o dinheiro é seu. Até porque eu penso assim, eu acho muito melhor você gastar com cartas, né? Você gastar com Yu-Gi-Oh! Porque não tá gastando com drogas, você não tá queimando todo o seu dinheiro com bebida alcoólica em um fim de semana. E a gente sabe que existe gente que faz isso, né? E existe gente ainda por cima que se gaba de fazer isso, que pegou não sei quantas mulheres, enfim. Eu acho que o público que não joga, ele costuma tratar de maneira pejorativa quem joga. E existem inúmeros casos que podemos falar de que forma isso acontece. Por exemplo, muitos comentam nas redes sociais, é o que eu mais vejo principalmente, Yu-Gi-Oh! É coisa de virgem. E sinceramente, eu não sei qual é a fonte de referência de uma pessoa que diz isso. Mas forçando o meu lado complacente, a minha empatia também, eu acredito que todas essas pessoas que pensam que o card game é algo que só nerd ou geek pode jogar, é porque essas pessoas têm aquele estereótipo visual e comportamental impregnado, que é o quê? Daquele gordinho suado, barbudo, com óculos e cheio de espinha na cara, e o cara só sabe conversar de videogames, só sabe conversar de livro de RPG, essas coisas. Eu acho que a pessoa pensa isso, que o cara não sabe falar de mais nada. E aí, partindo desse pressuposto completamente deturpado, as pessoas já atribuem ao público aquele rótulo, né, de virgem para esses jogadores. E aí, falando por mim, na última local onde eu compareci, aqui onde eu moro, que eu moro na Baixada Santista, aqui em São Paulo, todos com quem eu joguei, mal atendiam esses estereótipos, né? O pessoal tinha vida social super movimentada, e quando não estavam namorando ou eram casados, eram pessoas que tinham um círculo social super movimentado, assim, tinham bastante amigos, eram pessoas também que tinham currículos notáveis, estavam fazendo algum curso, e como qualquer outra pessoa normal faria, eles curtiam festas também no fim de semana, porque muita gente pensa que, esses jogadores de Yu-Gi-Oh! Só sabem jogar fim de semana e não faz mais nada, mas eu conheço muita gente que jogava comigo nas tardes e depois ia e caía na festa, na gandaia, e nem por isso ficava torrando em cachaça e tinha um bom senso ali com o dinheiro. Embora, se você tem bom senso ou não, eu acho que cabe a cada um decidir o que é melhor para si e com o que gastar esse dinheiro, né? E só um adendo à questão do jogo ser considerado para criança, o fato do Yu-Gi-Oh! Ter sido promovido através do desenho aqui no Brasil, já existiu preconceito da maior parte das pessoas com isso, como eu falei para vocês anteriormente, em taxarem as coisas cartunescas como infantis, só ajudou a reforçar esse estereótipo. E agora falando de uma outra forma de preconceito, né, que é mais cometido por aqueles fofoqueiros, palpiteiros de plantão, eu também já conheci pessoas que nunca jogaram profissionalmente Yu-Gi-Oh!, mas acabaram gastando rios de dinheiro sem ter nenhum tipo de retorno, uma galera que fica só no for fun mesmo. Ou às vezes monta até um deck meta, mas resolve que não vai participar de nenhuma competição, sabe-se lá por qual motivo. Só que eu volto a bater na mesma tecla, em que cada um sabe o que é melhor para si e com o que gastar. Não cabe a mim, nem a você, nem a absolutamente ninguém julgar com o que aquele sujeito gasta demais ou não. Eu não tenho que intervir nisso, porque a vida é só daquela pessoa, entende? E eu mesmo já sofri esse tipo de preconceito, mas fiquem tranquilos que eu não tô aproveitando esse vídeo pra chorar ou fazer algum tipo de mimimi na internet, beleza? Eu tô só apenas expondo uma situação pra vocês perceberem que esse tipo de coisa acontece com todo mundo. E no meu caso, eu acho que até que não foi nada demais, eu só ouvia comentários antes sobre ser desperdício gastar com cartas, principalmente quando eu ainda não estava trabalhando. Eu atualmente estou desempregado, mas esse tipo de comentário surgia mais antes do meu primeiro emprego, né? Já que eu acabava fazendo os meus pais gastar com isso. Só que eu nunca, mesmo quando era com meu dinheiro, eu nunca fiz nem eles, nem eu mesmo
gastar horrores. Eu sempre montei deck porcaria, quem me conhece sabe disso. Mas enfim. E eu só ouvia comentários, não só por parte dos meus pais, assim, sobre ser desperdício gastar com cartas, mas o que mais repetem pra mim, na verdade, é que isso não dá futuro. E aí quando eu falei que havia criado então um canal no YouTube sobre isso, meu Deus do céu, eu fui massacrado verbalmente. Ainda mais porque o YouTube ficou saturado de canais, todo mundo assiste um canal de algum jogo, acha legal, fica inspirado, quer criar um canal, então ficou muito saturado. Aí as pessoas acabaram banalizando isso e até começaram a ver com maus olhos quem tenta investir, quem tenta fazer esse tipo de empreitada. E a situação que eu encarei chegou a ser um tanto cômica, porque foram pouquíssimas pessoas que me apoiaram de verdade mesmo, assim, independentemente de eu querer obter lucro com o canal ou não. Só que o propósito pelo qual eu criei o canal não foi pra viver disso, pra lucrar com isso. Pode até ser que no futuro eu venha a lucrar com isso, eu venha a tornar isso um ganha-pão pra mim. Só que o intuito do canal foi pra convencer mais pessoas a jogarem, tentar atrair um novo público e eles perceberem que o Yu-Gi-Oh! Não é esse bicho de 7 cabeças que muitos falam. O meu objetivo era tentar quebrar, nem que fosse um pouquinho, esse ciclo vicioso onde os que já são jogadores complicam demais as coisas e às vezes recebem mal os futuros jogadores em potencial. E aí tem um preconceito também e mente fechada das pessoas que não jogam, né, em relação ao card game. Porém, a única parte, eu fui percebendo isso ao longo do tempo, né, mas eu acho que eu já havia no fundo me dado conta logo no início do canal. Eu fui percebendo que eu potencialmente posso agir em relação aos que já são jogadores, porque aqueles que tentam se aproximar do jogo, né, aqueles que estão ali decidindo se vão ou não investir naquilo, e também os que já são naturalmente preconceituosos, eles precisam querer sair da Matrix, digamos assim. Não adianta eu ficar forçando a barra para essas pessoas, porque além de ser muito chato, eu fazer isso pode acabar tendo um efeito pior. Eu acabo espantando a pessoa de vez no negócio e reforçando ainda mais as crenças equivocadas que ela tem. Mas a princípio eu creio ser um objetivo mais prioritário adquirir o respeito e a atração positiva dessas pessoas do que trazê-las diretamente para o jogo. Eu acho que trazer elas para o jogo faz parte de um processo gradual. Da mesma forma, eu acho que é preciso que os jogadores em geral também consigam vencer essa barreira dos preconceitos, estereótipos, porque é comum muita gente deixar de jogar por causa disso e ninguém ter que parar de jogar, ninguém ter que abandonar o seu hobby por causa dos comentários dos outros. E só para finalizar, um outro preconceito ainda mais hostil e igualmente sem fundamento, na minha opinião, é quando dizem que o jogo é coisa de homossexual, coisa de viado, falando no português. E é um preconceito que outro jogo, o League of Legends, que não é card game, também encara. E será que dizem isso porque o público maior do Yu-Gi-Oh! É masculino? Porque se for esse o caso, esportes como o UFC, por exemplo, deviam ser considerados coisa de viado também. A maior parte do público que gosta de ver aquele agarra-agarra é masculino. E no meu ver, eu acho que é algo que traz mais constrangimento de ver do que simplesmente duas pessoas sentadas numa cadeira e jogando numa boa com suas cartas, sem fazer nada de comprometedor. Eu fico imaginando, por exemplo, como seria bizarro você estar lá almoçando com a sua família, um sábado, um domingo, sei lá. É que eu também não sei o horário que isso passa. Mas imagine você almoçando ou jantando com a sua família. Você tem um irmão ou irmã pequena, um filho, filha, você tá com a sua esposa, avó, todo mundo. E aí todos que estão assistindo com você lá estão presenciando aquela cena lá de dois caras se agarrando no chão e ficando numas posições constrangedoras e completamente comprometedoras. É claro que eu não preciso explicar que coisas como opção sexual são completamente irrelevantes no Yu-Gi-Oh! A única coisa que importa, que as pessoas vão considerar ali, os outros duelistas, eles vão se importar com a sua habilidade para jogar. E outra coisa que é importante também é você ter o dinheiro para gastar, você ter dinheiro e saber o quanto você está disposto a gastar também, né? Então é isso, galera, o assunto aqui foi esse. Eu acho que eu falei a maior parte, talvez eu não tenha abordado tudo, eu tenha esquecido algum ponto, mas consegui abordar o principal aqui que eu queria trazer para vocês. E eu queria também saber a opinião de cada um
o que vocês acham, como vocês acham que a gente pode quebrar essa barreira do preconceito, por que vocês acham que isso existe, né, principalmente no nosso país. Não pensem duas vezes em comentar aí embaixo, beleza? Então até a próxima, galera. Fair play, fair duel. Fui!